Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as leis de Kepler, né, e a gravitação universal, né, a lei da gravitação universal. Certo? Então, nós vamos falar aí dessas personalidades, que é o Kepler e o Isaac Newton, né, e as contribuições que eles deixaram aí para a ciência. Né? Tem muita coisa, ok? Mas antes dessa aula, existem outras aulas que vão sustentar essa daqui, né? Então você precisa dessas aulas. Caso você tenha perdido, plataforma Gonçalves Dias. Certo? Lá você encontra essas aulas de física, além de todo o material, como apostila e roteiro de estudo, certo? Dessas aulas e de outras também, ok? Então a dica é a plataforma Gonçalves Dias, certo? Acessa lá. Bom, então a aula de hoje, nós vamos começar falando sobre a influência do Tycho Brahe, as leis de Kepler, logicamente, né? Vamos falar sobre o Kepler, essa grande personalidade. Vamos apresentar as suas leis. Lembrando que essa aula, né, sobre as leis de Kepler você já viu. Então aqui nós vamos fazer uma espécie de síntese, né, desse conteúdo. Vamos falar sobre o Isaac Newton, né, essa grande personalidade. E também a contribuição que ele deu quanto à gravitação universal. Certo? Então vamos lá. Bom, qual foi a influência do Tycho Brahe, certo, para todo esse estudo? Muito simples, certo? O Tycho Brahe ele vai propor aí, na época, né, uma nova teoria, né, chamada de, dentro da teoria geocêntrica, quer dizer, que consiste no Sol girando em torno da Terra e os demais planetas girando em torno do Sol. Então, basicamente, é como ilustra aqui a figura, né? Nós temos a Terra no centro do universo, né? Nós temos aí a Lua girando em torno da Terra e o Sol também girando em torno da Terra e os demais planetas girando em torno do Sol. Então esse sistema aqui, que é um sistemazinho um pouco complicado, mas essa era a proposta do Tycho Brahe, certo? Qual foi a importância do Tycho Brahe para o Kepler, né? O Tycho Brahe ele ganhou da época, né, da coroa dinamarquesa, ele ganhou esse laboratóriozinho de observação em uma ilha, né, ali entre a Dinamarca e a Suécia, tá, ok? E o Kepler, ele foi um dos alunos do Brahe, certo? Ele foi um dos discípulos na época do Brahe. Tanto é que eles publicaram coisas juntos, certo? Então, o Kepler ele nasce, né, a sua estada científica nasce justamente dentro desse grande observatório, né, que foi cedido aí na época pela coroa dinamarquesa ao Tycho Brahe, tá certo? Então, o Kepler ele aflora, né, para o mundo aí científico, né, dentro desses estudos, dentro desse laboratório. Então, essa foi a grande influência, tá, ok? Bom, então o Kepler. Vamos lá para o Kepler, né? O Kepler, ele era astrônomo, astrólogo, também, né? E matemático alemão, ok? Considerado figura-chave da revolução científica do século XVII, ok? Justamente por conta das ideias do Kepler, né? De todo o seu estudo, a forma de se ver a organização do nosso sistema solar e do universo à época, ela revolucionou, certo? Ela mudou totalmente. Nós tínhamos apenas discussões sobre teoria geocêntrica e heliocêntrica até o momento, certo? De se era a Terra ou se era o Sol que estava no centro do universo. Então o Kepler ele traz todo um estudo baseado ali, todo um estudo científico, certo? Ele consegue ali trazer toda a questão dos cálculos para dentro do comportamento desses astros, certo? Bom, então, ele faz uma revolução científica, né, uma revolução científica à época, né, do século XVII, justamente com suas ideias, certo? Todavia célebre por ter formulado as três leis fundamentais da mecânica celeste, as três leis de Kepler, certo? Bom, as suas obras também forneceram uma das bases teóricas para a gravitação universal de Isaac Newton. Então, Isaac Newton, para a gravitação universal, ele se baseia nas ideias de Kepler, certo? Nas três leis fundamentais da mecânica celeste, ok? Bom, então a primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler é justamente a lei das órbitas, certo? Chamado de lei das órbitas,
certo? Que é essa lei das órbitas, ela vai dizer que a trajetória de planetas ao redor do Sol, certo? Ou a trajetória dos satélites ao redor dos planetas, possui formato elíptico. Olha só, olha só. O Galileu, ele faz uma teoria heliocêntrica, né? Ele se baseia numa teoria heliocêntrica de observação, mas ele fala em órbitas circulares, ok? Já o Kepler, ele traz um modelo que é um modelo elíptico, né? Um modelo oval, certo? De movimento desses planetas em torno do Sol, ou de seus satélites naturais em torno aí dos seus respectivos planetas, certo? Então, ele diz que os planetas, o movimento dos planetas possui formato elíptico, né, oval, e o corpo que está sendo orbitado ocupa um dos focos da elipse, certo? Se você não sabe o que é uma elipse, certo? É um movimento oval, ok? Que tem dois focos, certinho? Então, o planeta a ser orbitado, né, ou a estrela a ser orbitada, ela está em um desses focos. E o corpo, né, que orbita, ele orbita não em forma circular, mas em forma elíptica. Ou seja, ora ele está mais próximo e ora ele está mais distante. Né? Aquilo que a gente chama de periélio e afélio. O periélio é perto, né? Periélio, perto do Sol. Afélio, longe, longínquo do Sol. Tá certo? Então, esse é basicamente o movimento da Terra. Né? Época está mais próxima e época está mais distante. Mesmo a Terra tendo um movimento elíptico que se assemelha muito ao movimento circular. É muito próximo do movimento circular, mas não chega a ser uma circunferência. É elíptico, assim como os outros planetas. Tá certo? Então é basicamente como ilustra a figura. Ó. Então, tem épocas que a Terra está mais próxima, tem épocas que está mais distante. Então, assim também são os outros planetas. Ok? Bom, quais são as observações quanto a essa lei das órbitas, né, que é a primeira lei de Kepler? A primeira lei de Kepler não exclui a possibilidade de trajetórias circulares, já que a circunferência é um caso particular das elipses. Então, uma circunferência é um dos casos de uma elipse. É uma elipse cujos focos eles coincidem, eles estão ali no mesmo ponto. Se os focos coincidem, o movimento que vai nascer dali vai ser uma circunferência, certo? A observação 2. No caso da trajetória dos planetas ao redor do Sol, o ponto em que eles estão mais próximos é chamado periélio, como já foi dito, perto do Sol, periélio. E o ponto de maior afastamento é o afélio, né? Afélio, longínquo, distante do Sol, tá certo? Então, o periélio está mais próximo, né? A distância em linha reta é menor, e o afélio mais distante. O Sol ocupa um dos focos da elipse, né? Então, o movimento, né? o tracejado aqui seria o movimento elíptico, certo? Bom, a segunda lei de Kepler. Na segunda lei de Kepler, tá certo? Que é chamado de lei das áreas, ele vai dizer o seguinte, ó. A segunda lei diz que a linha que liga o centro do Sol ao centro dos planetas, né, varre áreas iguais, né, em intervalo de tempos iguais. Portanto, podemos entender que a taxa de variação da área em função do tempo é constante para todos os planetas, certo? Então, a área 1 e a área 2, elas são iguais, né? A área de varredura, certo? Porque os tempos em que eles estão fazendo ali é igual. Aí nós vamos ver o seguinte, ó. A consequência disso vai ser o seguinte. Percebam a área 1, né, o tempo em que ele vai ter que varrer a área 1 e o tempo em que ele vai ter que varrer a área 2. Certo? Se os tempos são iguais, vai sobrar para um terceiro fator, que seria a velocidade. Ou seja, quando ele passa mais próximo do Sol, quando está próximo ao periélio, ele vai passar com uma velocidade maior. E quando ele está mais distante, está ali próximo ao afélio, percebam que a distância em que ele vai percorrer com o mesmo tempo é menor. Se a distância é menor, a velocidade também será menor. Tá
certo? Lembrando que nós estamos falando de tempos iguais, certo? Se são tempos iguais, vai sobrar para a velocidade, tá ok? Bom, então é o seguinte, a segunda lei só é possível se as velocidades de translação dos planetas forem variáveis, bem como eu falei, certo? Devendo ser maiores na região do periélio, porque a distância é maior e vai ter que fazer no mesmo tempo, então vai ter que mexer com a velocidade maior, e é menor ali no afélio. Então no ponto P, que é do periélio, a velocidade maior, no ponto A, que é o afélio, a velocidade é menor, tá ok? Então, isso que fala aí a segunda lei, que é a lei das áreas, tá ok? A terceira lei é o que nós chamamos de lei dos períodos, certo? Período aí de translação. Bom, em sua terceira lei, Kepler diz que o quadrado do período de revolução, né, de translação, dos planetas é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios de suas órbitas, né? Então, sendo assim, o período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo vai ser igual a uma constante, certo? Bom, a constante que nós estamos falando, a constante em questão, depende da constante de gravitação universal e da massa do corpo, né, que está sendo orbitado, certo? No caso do sistema solar, utilizando o período de revolução dos planetas em anos terrestres, certo? A referência que nós temos são anos terrestres, né? E o raio médio das órbitas sendo em unidades astronômicas, ok? Então, toda vez que nós falamos do tempo de revolução, nós fazemos uma referência aos anos terrestres, tá ok? Bom, então nós temos aqui um sistema de 3 planetas, tá certo? Tem um planeta que está mais próximo e outros que estão mais distantes, tá certo? Então nós temos o planeta 1 e 2, 3. Então a distância do planeta 1 vai ser uma distância média, que a gente vai chamar de R1, a do 2 R2 e a do 3 R3. O que a gente tem que ficar ligado é o seguinte, que aqueles planetas que estão mais próximos do Sol, eles vão ter um tempo de revolução menor. E aqueles que estão mais distantes vão ter um tempo de revolução maior, um período de revolução maior, certo? Então quem está mais próximo, como vai girar mais rápido, ele vai conseguir fazer esse movimento mais rápido, certo? Até porque a circunferência que ele vai varrer é menor, tá ok? Então maior velocidade aliado a um espaço menor que ele vai varrer no seu movimento de translação, né, movimento de revolução, isso vai fazer com que ele consiga fazer essa revolução em um tempo menor. Ou seja, aqueles planetas que estão mais próximos, eles vão ter, não é, dentro de um calendário, né, terrestre, eles vão ter a virada de ano, vão fazer o ano, que é a revolução total, em menos tempo. Certo? Então, por exemplo, em Mercúrio, um ano dura alguns dias aqui na Terra, né? Em Vênus também seria alguns dias. Já em Marte, certo? Um ano em Marte, ele dura mais dias, né? Ele é maior do que na Terra, ok? Em Júpiter e Saturno isso vai aumentando, né? Então tem planetas aí em que um ano seria basicamente 80 anos na Terra, por exemplo. Okay? Então, para ele dar uma volta completa, demora 80 anos e nós, comparando ao nosso calendário. Certinho? Então, nós temos aqui basicamente essa tabela que diz o seguinte. Ó, aí nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, né? A revolução da Terra é sempre 1, tá certo? Então, um período, certo? Em Mercúrio, por exemplo, é basicamente 0,241, certo? Anos da Terra. De Vênus é 0,615. Nós vamos para os maiores. Por exemplo, Júpiter, para dar uma volta completa, demora 11 anos na Terra, certo? Saturno demora 29 anos para dar uma volta, né? Urano, 84 anos.
Então a pessoa nasce aqui na Terra, quando Júpiter der uma volta, né? Para ele conseguir dar uma volta completa, vai ser só daqui a 84 anos. Então, só consegue ver, né? Já depois de idoso, praticamente. Então, Netuno é mesmo 164 anos. A pessoa nasce, morre e não consegue ver Netuno dar uma volta completa. Ok? Bom, agora o Newton, né? Essa figura aqui emblemática que é o Newton, né? Kepler, ele explicava como os planetas se moviam, mas não explicava por que se moviam, né? Daquela forma. Já Newton não. Newton ele consegue explicar. Foi o britânico Newton, né, que viveu aí de 1643 a 1727, quem descreveu as propriedades da força fundamental que determina o movimento dos corpos celestes, né? No caso, ele vai falar sobre a gravidade, né? Aquela historiazinha da maçã. Então Galileu, ele descobriu através de experimentos que um corpo que se move continuará em movimento a menos que uma força seja aplicada e que o force a parar, né? Então essa é a contribuição de Galileu, lá que Newton já vai traduzir como a terceira lei de Newton, né? Para toda ação existe uma reação e por aí vai, né? E também a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ok? Então, após estudar os trabalhos de Galileu, Kepler, Copérnico, Euclides, Descartes, certo? O Newton ele formalizou, né? O Newton ele formaliza as 3 leis da natureza. Então ele faz todo esse estudo para poder formalizar suas leis, que nós conhecemos como as famosas 3 leis de Newton, né? A lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação, né? Ok? Tudo isso ele publicou num livro chamado Principia. Certo? O Principia aí é um dos principais livros da física, né? Da mecânica clássica que nós chamamos. Ok? Então ele vendo o título aí, né? A filosofia natural, o Principia matemática, né? Basicamente. Tá ok? Bom, em uma reunião entre o Robert Hooke, né, lá das molas, lembra? O Edmond Halley, né? Lembra do planeta Halley, do cometa Halley, né? E o Christopher Wren, em que discutiu sobre gravitação. Estavam fazendo essa discussão sobre gravidade, né? Sobre a gravitação. Halley, depois disso, ele visita Newton em agosto de 1684 e lhe apresentou um problema em que eles não tinham conseguido resolver. Que problema era esse? Qual a forma da órbita de um planeta atraído pelo Sol por uma força que varia com o inverso do quadrado da distância? Certo? Varia com o inverso do quadrado da distância, né? A distância ao quadrado. Ok? Com isso, Newton ele consegue formular as suas leis a partir, no caso, a lei de gravitação universal, a partir desse questionamento, certo? Então ele diz o seguinte, ó, que 2 corpos eles se atraem mutuamente com uma força gravitacional cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Então nós temos as massas dos planetas, né? No caso aqui do nosso sistema nós temos o Sol e a Terra, eles vão se atrair com essa força, né? Que essa força é diretamente proporcional a esse produto, só que é inversamente proporcional à situação que foi proposta a ele, que é o quê? Ao quadrado da distância entre eles, né? Entre seu centro de massa aí, ok? Então ele vai formular matematicamente o quê? Vai dizer que força vai ser igual a constante universal, que é o Gzão, né? Produto das massas dividido pelo quadrado da distância, tá certo? Então M1 e M2 são as massas dos corpos, o G é a constante universal, né, constante gravitacional, e a distância, né, que é o D, e a força e o F, que é a força, né, chamado de força gravitacional por Newton, tá ok? Então a constante gravitacional ela vem depois, né? Assim, a medição vem depois, né? Ok? Então chegaram aí ao valor de aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, certo? O valor dessa constante, ok? Então a gravitação universal é muito mais do que uma relação entre a força, né, relacionada ao Sol, também feito de planetas e seus satélites, né? E outros corpos
porque não fazem parte desses sistemas. Tá certo? Então, com essa gravitação universal, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.